Boa noite, irmãos. Hoje é dia 9 de fevereiro de 2025. Estamos dando início ao nosso culto da família. Nós somos a Igreja de Interlagos. Você está convidado a assistir os nossos cultos. Temos o nosso site www.igrejadesinterlagos.com.br e o canal do YouTube Igreja de Interlagos. Bom, hoje nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre o reino de Deus, né? Quando Jesus falou assim, olha, o meu reino está em João 18:36, Jesus falou assim, olha, meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse desse mundo, os meus servos, os meus anjos iam pelejar por mim. Porque Jesus sofreu muito aqui, irmãos. E uma das funções de Jesus foi mostrar o que era o reino de Deus e que nada tinha a ver com esse reino aqui. Quando Jesus veio apregoar, veio pregar, veio ensinar aquela mensagem que ele ia dar, liberdade aos cativos, restaurar a vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, né? Jesus estava demonstrando que o reino dele era uma outra proposta, que não tinha nada a ver com esse reino que nós vivemos aqui, irmãos, é um reino cheio de oprimidos, cheio de cativos. Esses cativos não são só os presos, né? E aqui no Brasil, muito preso, estão presos justamente, e alguns presos injustamente, mas não foi esses cativos que Jesus veio falar, né? Ele veio falar aos que estavam cativos da carne, do pecado, do mundo, que é um outro tipo de cativeiro. Tanto assim que no reino, através do reino de Jesus, nós temos a libertação, a liberdade espiritual, né? Por isso que a Bíblia fala assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Então, porque Jesus, ele veio com uma outra proposta de liberdade, né? A Bíblia fala que ele veio anunciar o ano aceitável do Senhor, a pôr em liberdade os oprimidos, né? Então, irmãos, quando a gente pensa nisso, a gente vê que é uma amplidão, uma amplitude muito grande o que Jesus veio. Uma das funções de Jesus aqui na Terra, pôr em liberdade os oprimidos, mostrar um outro reino, porque no reino de Jesus não existe opressão, no reino de Jesus não existe pecado, no reino de Jesus não existe doença, no reino de Jesus não existe engano, no reino de Jesus não existe mentira, né? Então, na verdade, o reino de Jesus está dentro do coração do verdadeiro cristão, né? Tanto assim que o corpo do cristão é templo do Espírito Santo, né? Por isso que a gente tem que procurar de todas as maneiras, irmãos, fugir do pecado, fugir de uma situação pecaminosa. A gente tem que enfrentar o diabo, mas tem que fugir do pecado, né? Porque nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o nosso corpo também é o lugar onde está estabelecido o reino de Deus, né? Então, o reino de Deus está no coração do cristão arrependido, do verdadeiro cristão, né? O reino de Deus, irmãos, tem a ver com poder. O reino de Deus, quando a gente fala assim, o reino de Deus é poder, a gente está dizendo assim, olha,
abaixo do nome de Jesus, tudo se submete, né? Então, todo o governo está abaixo do poder de Deus, né? Então, quando a pessoa tem o reino de Deus dentro dela, também ela está com a graça de Deus, né? Ela está com o nome de Jesus, ela está com o Espírito Santo, ela está com a graça de Deus. E pela graça, irmãos, nós conseguimos derrotar Satanás. É pela graça de Deus, nós somos agraciados com essa bem-aventurança de Deus, de derrotar as armadilhas de Satanás. E pelo reino de Deus também, irmãos, além do poder e da graça, nós podemos chegar perto da glória de Deus. Logicamente, a glória de Deus é uma coisa ilimitada, o poder de Deus é uma coisa ilimitada, o poder, a graça, a glória de Deus é uma coisa ilimitada. Mas, através do reino de Deus estabelecido dentro de nós, a gente consegue provar, vislumbrar uma partícula do que é Deus, da grandiosidade de Deus, né? Então, através do poder de Deus, da graça de Deus, da glória de Deus, ele nos salva, né? Ele tira o pecado de dentro de nós, que o pecado, irmãos, ele é muito arraigado, ele é enraizado dentro do homem. Por isso que o homem tem que nascer de novo, né? Com uma nova proposta de vida, né? Para poder ter um arrependimento genuíno e verdadeiramente ser livre da opressão. Como eu falei lá no começo, que Jesus veio pregar liberdade aos cativos, restaurar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, né? Então, através do reino de Deus, em nosso coração, através do poder do reino de Deus, da graça do reino de Deus e da glória do reino de Deus, a gente pode ter um novo caminhar, irmãos. E os irmãos que já experimentaram isso, viram que para nós que experimentamos isso, a gente percebe, irmãos, que é impossível a gente viver sem o reino de Deus em nossas vidas. É impossível, porque a proposta que o mundo nos dá é uma proposta fugaz, uma proposta vazia, é uma proposta enganosa, né? É uma proposta de viver debaixo do jugo, né? Ou do jugo de Satanás, ou do jugo do dinheiro, ou do jugo do pecado. E é uma coisa, irmãos, indizível de maravilhosa, a gente conhecer o reino de Deus. Por isso, irmãos, que quando a gente vê uma pessoa, a gente quer passar para ela um pouco dessa proposta de vida maravilhosa que é viver o reino de Deus, né? Então, essa glória salvadora do reino de Deus, essa mudança que nos traz vista, essa mudança que nos tira da opressão desse mundo, irmãos, e essa proposta que nos traz valores eternos, não tem nada a ver com o que o mundo nos dá. Aliás, a Bíblia fala, né, no mundo tereis aflições, né? E quando a gente vê, irmãos, a situação do nosso dia a dia, com violência, com enganação de político, com roubo para tudo quanto é lado,
com pessoas mentirosas, com mídia mentirosa, com governo mentiroso, com políticos que você tem que pensar, né, os que prestam, porque 90% estão lá por interesses próprios deles, né? Tem os bons, vou falar que é 100% que não presta, tem os bons, mas a maioria, irmãos, estão lá por interesse próprio deles. Então, a gente percebe que a nossa única saída é Deus. A nossa única saída é o reino de Deus. Por isso, irmãos, a gente está aqui hoje. Por isso a gente está aqui hoje para louvar a Deus, para falar de Deus, para orar a Deus, para ouvir de Deus. Porque é a nossa razão de vida, irmãos. Não existe outra razão de vida mais importante para nós do que Deus. Porque eu sei que essa vida é finita, essa vida é cheia de aflições, tem coisas boas, tem, mas a maioria das vezes a gente vê o quanto o mundo é cruel. Quem espera só nessa vida, irmãos, é o mais miserável e infeliz de todos os homens. Quando a gente vislumbra a grandiosidade de Deus, quando a gente vislumbra a importância do reino de Deus, a gente vê que esse mundo é desse tamanho, assim, minúsculo, minúsculo em importância, minúsculo em glória, minúsculo em verdade, minúsculo em libertação. Amém, irmãos? Então, eu vou fazer uma pequena oração para a gente dar continuidade aos louvores. Amém? Senhor Jesus, nós estamos aqui, Senhor, sedentos da Tua palavra, sedentos, Senhor, do Teu poder, sedentos, Senhor, de ver as Tuas maravilhas, Pai. Senhor Deus, que o Teu reino, Senhor, possa verdadeiramente se materializar em nossas vidas, Pai. Eu te glorifico nesta hora, eu te louvo, eu te exalto, Senhor, porque Tu, Jesus, é a razão das nossas vidas, Pai. Aceita o nosso louvor, aceita a nossa adoração, Pai. Fala ao coração de cada irmãozinho aqui nessa noite, Senhor Deus. E, Pai, fala em especial com aqueles que estão aqui para te buscar, Senhor. Dê uma mensagem especial, fala ao coração, Senhor. Que cada palavra aqui falada, que cada louvor aqui cantado, Senhor, possa falar intimamente ao coração daqueles que te buscam, Pai. Eu oro, Senhor, em nome de Jesus. Amém.